O Conselho de Medicina regularizou o vício em jogos eletrônicos como doença psiquiátrica. A nova determinação entra na classificação de doenças no próximo ano. Entretanto, só entra em vigor apenas em 2022. Foi catalogado recentemente na psiquiatria, dentro da CID-11, que ainda a gente está em resumo, né? A versão final da CID-11 ela vai sair em maio de 2019 e passa a vigorar de fato em janeiro de 2022 para todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. A gente já tem uma prévia na DSM-5, que é feita pela Associação Americana de Psiquiatria, que foi publicada em 2013, em que o transtorno de jogos aparecia no apêndice como uma condição a ser estudada. Então, nesses 5 anos de diferença entre 2013 e 2018, essa condição a ser estudada passou a ser catalogada então como um transtorno psiquiátrico. O vício em jogos é um distúrbio que faz com que os pacientes tenham uma constante necessidade de jogar, deixando assim de realizar tarefas como se alimentar, dormir e se relacionar com outras pessoas. E ela é caracterizada por uma imersão profunda nos jogos. Essa imersão leva o cidadão de qualquer idade a abandonar outras atividades sociais, por exemplo, ele deixa de frequentar a escola, deixa de sair com amigos, com a família, passando horas jogando, não tendo a noção de início, de término, de duração do jogo e abandono gradativo das outras atividades e, com isso, prejuízos sociais, prejuízo no trabalho, prejuízos acadêmicos. Esses sintomas têm que persistirem por 12 meses, pelo menos, para classificar como distúrbio de jogos. Qualquer tipo de vício interfere no comportamento de uma pessoa, pois a impede de escolher outra ação a ser realizada. Este também é um dos sintomas fáceis de ser identificados num paciente. Qualquer ser humano, para qualquer atividade, a gente tem o que a gente chama de etapas da vontade. A gente tem o desejo de realizar algo, por exemplo, estou com o desejo de almoçar. Isso aí eu vou decidir entre almoçar uma salada ou almoçar uma carne. Isso aí é a etapa da deliberação. Aí parte para a etapa da decisão, a opção entre, de fato, tomar a opção entre comer uma salada, comer a carne, então, e a execução, que aí vai lá e come a salada, por exemplo. Nos transtornos de controle de impulso, que estaria incluído aí o distúrbio de jogo, há uma dificuldade na deliberação. O paciente acometido passa diretamente da etapa do desejo para a etapa da execução, para ele se satisfazer e, com isso, ele ter uma recompensa similar, por exemplo, aos usuários de álcool, substância, que aí com essa recompensa ele sente prazer e, com isso, ele acaba não tendo a deliberação adequada. O vício em jogos eletrônicos, assim como em outras doenças psiquiátricas, não escolhe pacientes com determinadas características, como idade, sexo ou classe econômica. A maior faixa etária prevalente, apesar de poder cometer qualquer sexo e qualquer faixa etária, geralmente acomete jovens entre 8 e 20 anos de idade, que é geralmente quando já começa a ter o jogo eletrônico. Então, estão na fase escolar, geralmente. Vai ter, por exemplo, dificuldade de chegar em casa, já vai direto para o videogame, para o jogo eletrônico, o celular, não executando tarefas da escola, deixando de lado de sair com os amigos da escola, ocasiões sociais da escola, festas, reuniões, não estudando tarefas e, com isso, acaba tendo um desempenho acadêmico abaixo do esperado. Diferente dos jogos de azar em que se apostam dinheiro e que já são considerados distúrbios psiquiátricos, os jogos eletrônicos estimulam o jogador através do reforço positivo, dando pontos ou vidas a seu personagem. Como transtorno psiquiátrico, ele é considerado transtorno de controle de impulso, assim como, por exemplo, que a gente tem o jogo patológico, por exemplo, apostar financeiramente em jogos de azar. Grupos de estudos começaram a pesquisar os jogos eletrônicos que tinham um comportamento parecido, similar aos jogos patológicos, jogos de azar. Sendo que a diferença é que, enquanto os jogos de azar você aposta financeiramente, nos jogos eletrônicos acaba apostando pontos para fazer evoluir o personagem, para poder avançar de fase, para poder conseguir os objetivos. Esses pontos podem ser conquistados através de uma jogatina prolongada ou até mesmo através de similar ao jogo de azar, através de compras de pacotes que são estimuladas pelas produtoras eletrônicas.
E a gente tem que destacar também que hoje a indústria de videogame, de games eletrônicos, é maior até mesmo que a indústria cinematográfica em faturamento. E na década de 80, 90, quando a gente pega a CID 10, que é a CID que está vigente, a gente tinha jogos de console que ficava apenas em televisão, ainda na era de 8, 16 bits. E hoje em dia a gente já tem jogos para computadores, jogos avançados em televisão e também jogos presentes em qualquer smartphone. Então, os jogos acabam ficando presentes, praticamente podendo estar presentes 24 horas na vida da pessoa e, com isso, a maior facilidade, a maior propensão a jogar e a maior propensão a desenvolver o transtorno de jogos. E apesar de ser uma nova categoria da psiquiatria, já existem tratamentos para o vício em jogos eletrônicos, que não diferem muito de outros tratamentos psiquiátricos. O tratamento é muito recente, tá? As diretrizes diagnósticas. Temos aí os estudos mais avançados em tratamento, está na Sociedade Britânica, que tem já inclusive grupos similares a narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e também clínicas de reabilitação para esses jogadores que seriam, por assim dizer, jogadores compulsivos. E aí o tratamento seria a base medicamentosa e também com apoio psicoterápico. As medicações utilizadas acabam sendo similares às medicações que a gente utiliza para os outros transtornos de controle de impulso, para também dependência química de um modo geral. Estabilizadores do humor, antidepressivos. É também comum nesses pacientes a comorbidade de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de uso de substâncias, álcool e outras substâncias. Então, acaba também a gente tem que abordar se o paciente tem essas comorbidades psiquiátricas, então realizar o tratamento dessas comorbidades psiquiátricas e o tratamento por controle de impulso, que geralmente são medicações que diminuem a impulsividade para, assim, a gente ter uma melhor eficácia no tratamento. O psiquiatra ainda reforça que nem todos os jogadores são viciados. Alguns deles o fazem por esporte ou diversão, como é o caso de alguns alunos da Universidade Federal de São João del Rei. Claro que não são todas as pessoas que jogam algum jogo eletrônico que vão ter o distúrbio de jogo, tá? Pelos estudos científicos, a gente tem uma abrangência dos jogadores, 3% deles vão desenvolver o distúrbio de jogos. Acho que é mais uma diversão, mas é uma coisa assim que me diverte e tudo mais. Eu tenho coisas que eu tenho como preferência e tudo mais, além dos jogos, mas se torna viciante dependendo da quantidade que a pessoa joga assim e tudo mais, mas isso vai depender do espírito da pessoa e da vontade de jogar e tudo mais. Quantas horas você joga por dia? Olha, depende do dia, mas normalmente é 2, 3 horas. Tem dia até que 4. Você acha que isso te prejudica em alguma coisa? Com certeza, com certeza. Normalmente prejudica nos estudos, serviço de casa, mas a gente tenta conciliar sempre. Me fala quanto tempo você joga por dia. Por dia eu devo jogar, depende do dia, fim de semana eu devo jogar umas 4 horas por dia, dia de semana eu jogo umas 2 horas por dia. E isso já te prejudicou nos estudos, alguma coisa assim? Já, de vez em quando tinha que estudar, você fala, vou jogar só um pouquinho assim, acaba que você empolga e fica jogando mais do que devia e perde o dia do estudo lá só porque você estava jogando. E a namorada já xingou de você ficar jogando e dar atenção pra ela? Vixe, já várias vezes. Então, no fim de período, quando o trem aperta mesmo, eu sempre sei separar o tempo para eu poder estudar e conseguir passar nas matérias, né? Que é o objetivo que a gente veio aqui para a faculdade. É mais uma diversão. Ganhar do outro oponente. Perdi, velho. Mas acho que nem cita, não. É um modo de diversão. Pra você fugir da pressão que é a faculdade. Jogava mais antes. Hoje em dia eu jogo com menos frequência. E por que você parou de jogar tanto assim? Porque a faculdade aperta mais, daí a gente para de poder ter mais tempo para jogar. Mas agora, por exemplo, nas férias, que as obrigações da faculdade não tem, aí a gente costuma jogar mais.